Item 9. Tabela de componente indexados. Vamos ao Selectrical. Vamos apagar aqui essas cotas. Essa tabela de componentes, você tem que, para estar utilizando essa tabela, você tem que vir aqui no módulo Layout, botão direito e Propriedades. Então, eu já vou estar aproveitando, já vou falar também esse outro comando aqui, ó, que é o inserir subtipos e multitipos de componentes a partir da lista de escolha. Vou dar aqui cancelar, vamos até ver isso aqui primeiro. Aqui, ó, vou dar aqui eu tenho um exemplo na página 5. Eu tenho aqui um componente posicionado, seria um disjuntor, desculpa. Está aqui o código dele, ó, disjuntor tripolar, tal. E abaixo aqui, ó, ele tem um outro código também, que seria o código da manopla aqui, ó. Ok? Então é um componente, embora aqui o símbolo aqui esteja errado, tá? Um símbolo de seccionadora ali, uma comutadora, mas eu coloquei aqui o código do disjuntor, mas é só para exemplo também, não tem problema. Então é um componente com dois códigos, ok? E esses dois códigos, ambos têm um símbolo mecânico, que são diferentes um do outro, ok? Então vou dar aqui um ok, O tag desse componente é o 5S6. Vamos voltar ao layout. Vamos aqui em propriedades. Para isso funcionar tem que estar ligado esse parâmetro. Inserir subtipos e multitipos de componentes. Nesse caso a gente está usando multitipos. É um componente com mais de um tipo. Ok? Então vou dar aqui um cancelar. Vou aqui em lista de escolha. E ele é o 5. Vamos voltar aqui. O 5S6 aqui, ó. Tá aqui o código, dá para ver que é o do disjuntor. Se eu abrir aqui a coluna do tipo, dá para ver os dois códigos aqui, ó. Então vou dar aqui um ler, ele vai vir aqui o disjuntor. Ao posicionar ele, em seguida já vem aqui o símbolozinho da manopla. Que no caso aqui eu inseri na porta do painel. Teria que fazer aqui o desenho da porta do painel aqui. Ok? Aí estaria aqui, ó, os dois. Se eu olhar os dois símbolos, ó, eles estão com o mesmo tag. Ok? Para isso aquele parâmetro ali tem que estar selecionado, que a gente viu aqui nas propriedades de layout. Ok? E agora esse tabela de indexação de componentes. Vamos aqui no modo layout. Temos aqui o comando, ó, índice de componentes. Vamos clicar aqui nesse índice. Ele vai abrir aqui a biblioteca de símbolos aqui, uma telinha para te visualizar. Esse índice de componentes vai estar sempre, já tem os símbolozinhos já prontos que você vai estar buscando, tá? Que é uma tabelinha. É esse diretório de símbolos aqui, ó. Index tables simb. Okay? Clica aqui, aí você vai ter aqui, ó, o símbolozinho de uma coluna, duas colunas e três colunas. Tá? Isso vai depender do tamanho do seu layout, da quantidade de componentes, para você estar puxando essas colunas. No caso, eu vou pegar aqui um de duas colunas, um símbolo de duas colunas, e vou posicionar aqui, ó, vou escolher um tipo de... Aqui a gente consegue... Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa área aqui. Ó, aqui dá para visualizar aqui um pouco melhor. A gente consegue visualizar aqui que são duas colunas. Ó, aqui a gente vê a numeração do componente e o tag dele. São duas colunas, ó, coluna 1 e coluna 2. Okay? Nesse formato aqui ele vai estar jogando o texto, quando tu vê essa parte aqui azul, para cima. Okay? Se você quer que isso fique para baixo, basta você escolher igual esse formato aqui, ó. E tem daí a opção aqui, ó, de 10 linhas, 30 linhas e 50 linhas. Okay? Eu vou pegar aqui primeiro de 30 linhas para ver
se ele vai suportar a quantidade de componentes. Se não suportar, ele dá uma mensagem de erro falando que falta a quantidade de linhas. Aí basta selecionar aqui a quantidade de linhas maior ou até mesmo a quantidade de colunas. Vou dar aqui um OK. Olha, ele já trouxe aqui, porque então não deu nenhuma mensagem, porque deu certo. Vou inserir aqui a tabela bem do ladinho aqui para a gente visualizar. Vou dar aqui um OK. E está aqui, ó. Ele colocou aqui, se a gente for visualizar aqui, ó, 12, numeração de 1 a 12. E se olhar aqui os componentes no layout, ele colocou a numeração nesses componentes, ó. Componente 1 aqui, ó, tá? É o componente que era o 5S6. Se for ver, tem um aqui nesse disjuntor e um aqui na manopla. Ok? O 2 aqui, ó, é o K1, que era esse contator que foi posicionado aqui, ó, por último, que está sem função e localização porque eu não inseri. Aí está na sequência depois aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, até o final, até o 12. Apenas no Born aqui que não aparece, porque aqui no Born, não sei se vai aparecer agora não vai aparecer. É porque ele estava configurado para ficar oculto. Ok? Como ele estava configurado o componente para ficar oculto, ele colocou aqui a numeração e não colocou lá. Para isso, antes de usar essa tabela, tem que deixar pelo menos um dos textos do Born ali visível. Porque daí ele coloca essa numeração ali em cima. Ok? Daí ele apareceu aqui somente o nome da régua, que é a régua X1. Essa aqui está ali posicionada. Esse parâmetro, vamos voltar aqui em propriedades do layout, de tabela de indexação de componentes, não é para inserir essa tabela. Ele não precisa estar ligado esse parâmetro. Okay? Mesmo estando desligado, você consegue vir aqui no comando, índice de componentes, e inserir essa tabela. Esse comando aqui, ó, é apenas para ele não repetir os bornes aqui, ó. Aqui ele fala, ó, tabela de indexação de componentes, só uma entrada por cada régua de bornes. Se a gente for ver aqui, ó, ele colocou apenas aqui uma vez aqui, ó, e está a régua X1, porque todos esses bornes aqui, ó, pertencem à régua X1. Então ele colocou apenas uma entrada, utilizou apenas uma linha da tabela, ok? Se deixar desmarcado, se tem 10 bornes, ele vai repetir 10 vezes aqui, ó, vai colocar o nome da régua e mais a numeração. Ele vai repetir para cada borne. Então, geralmente você vai estar marcando isso aqui, porque senão a tua tabela aqui não vai vencer. Porque só de borne já preenche a tabela. Ok? Vamos ao próximo item.